Paz, gente, tudo bem? Eu quero dividir com vocês uma palavra que Deus falou comigo na madrugada agora passada. Eu quase não dormi essa noite. Aí eu ficava olhando as horas, olhando o relógio. E eu resolvi meditar então na palavra de Deus, fazer uma oração, falar com o Senhor, né? Porque eu acho que se a gente não tira proveito das coisas, a gente é tolo, né? Aí eu resolvi tirar proveito, já que eu estava acordada. E em parte da madrugada, não fiquei a madrugada toda orando e meditando na palavra de Deus, mas aquele tempo ali foi muito precioso, assim, dentro daquilo que o Senhor falou. Pedi para Deus falar comigo e Ele veio e falou. A última vez que eu olhei as horas eram 5h20 da manhã. E aí eu resolvi descansar no sentido de não vou mais olhar as horas, porque a hora não vai parar, porque eu não estou dormindo, né? Então, mais ou menos umas 4 eu resolvi orar. Deus falou comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando eu li como um versículo, claro, eu sempre peço para Deus falar comigo, foi normal, vou dizer assim, mas quando eu dobrei os meus joelhos para orar, eu não conseguia orar, eu só chorava e agradecia a Deus, porque de uma maneira muito profunda o Senhor começou a falar comigo a respeito dessa palavra, gente. Quando a palavra de Deus diz, a minha graça te basta, quer dizer, tu não precisa de mais nada. Aqui está tudo o que tu precisa. Tudo o que tu precisa está aqui. A minha graça é o suficiente. E eu comecei a refletir nessa palavra. E eu comecei a chorar muito. E Deus começou a revelar a complexidade dela no meu coração. E aí me veio na mente Esther, né? Havia uma lei sobre Esther. A graça de Deus se sobrepôs à lei, porque ela alcançou o favor do rei, né? E todo o povo foi salvo. A gente conhece bem essa história. Deus me levou a Ananias, Misael e Azarias, né, popularmente conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Também havia sobre eles uma lei, uma determinação, ou eles se curvavam diante do rei, ou eles seriam lançados na fornalha ardente, e eles não obedeceram, não porque eram rebeldes, mas porque entendiam, né, que não podiam se curvar diante de outro ser a não ser o Senhor. A graça de Deus bastou, porque Deus enviou lá Jesus, né? Entrou na fornalha com eles e eles não se queimaram. No entanto, quem lançou eles ali morreu na hora queimado. Aí a gente vai pensar em Daniel, a gente vai pensar em Ezequiel no Vale dos Ossos Secos e tantos outros e tantas outras. Eu vejo a mulher do fluxo de sangue. A medicina disse que não havia mais solução para ela, assim como o cego Bartimeu. Assim como o coxo, não havia mais solução, a medicina disse não e Deus disse sim, a graça de Deus bastou, com apenas um toque foram curados, foram sarados. E aí Deus começou a falar comigo que pode a lei, a medicina, as probabilidades dizerem não, se Deus diz sim, nada contraria Deus. Todas essas pessoas que eu citei aqui, elas tinham uma coisa apenas, a graça de Deus sobre elas. A graça é algo que a gente recebe sem merecer. Todas elas tinham sobre suas vidas isso, a graça. A graça foi o suficiente. E a gente ora por tantas coisas que a gente precisa, mas na verdade existe uma real necessidade na nossa vida, que é a presença de Deus, é a graça de Deus.
A graça de Deus é diferente da misericórdia. A misericórdia, ela se renova a cada manhã. É como o sol, como a chuva, é para todos. A graça não. A graça é um presente que nós recebemos. A gente vê isso quando a morte, a humilhação diz não para Jesus. A ressurreição, a vida e o triunfo dizem sim. Quando Deus diz sim, nada se opõe. Ele é Deus que abre porta e ninguém fecha, e se Ele fecha, ninguém abre. Eu não sei o que tu precisa hoje. Eu não sei qual é o teu desejo. Mas eu quero dizer para ti, como o Espírito Santo falou para mim, que independente daquilo que tu deseja, há uma coisa que tu necessita, é a graça de Deus. Basta. Aqui o apóstolo Paulo está falando de um espinho na carne, de uma doença. E ele pediu para ser curado e aí o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, tu não precisa de cura, tu precisa de mim. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus diz assim para ele, eu sou tudo o que tu precisa. E eu vim aqui te dizer que Deus é tudo o que tu precisa. Tudo o que tu precisa está no Senhor. E Ele é tão cuidadoso, Ele se importa tanto que os nossos desejos sejam pequenos ou grandes. Eu sei do que eu estou falando. Eu vejo Deus nas coisas mínimas e também nas coisas imensas que acontecem na minha vida. Hoje eu pensei, ai Deus, eu queria comer um mamão. E uma irmã de tarde veio e trouxe mamão, bergamota. Me deu vontade de comer uns salgadinhos que uma irmã vende. E eu pensei, ai, queria comer esse salgadinho. E eu coloquei a mão no meu bolso e achei R$20. E era o que eu precisava para pagar os salgadinhos. Irmã, então Deus vai me dar tudo o que eu quero. Ele não vai te dar tudo que tu quer. Mas a graça dele vai te bastar. E o que ele quiser fazer na tua vida vai vir de bom grado. A graça de Deus é tudo que tu precisa. Eu só vim aqui te dizer isso nessa noite. Que não importa a lei, não importa... Não estou dizendo que a gente tem que descumprir leis, prestem atenção. Mas eu estou dizendo que Deus está acima de todas as coisas. Não importa a situação, não importa a circunstância, não importa o que a medicina falou. Se Deus estiver sobre a tua vida, a graça dele vai te bastar. E ainda que haja um vale de ossos secos, ele faça aí vida dali. A graça dele te basta. Eu gostaria de dividir contigo essa palavra e orar pela tua vida. Deus, há muita ansiedade no nosso coração. A ansiedade muitas vezes é maior do que a fé. E nesses tempos de ansiedade, Jesus, eu peço que a tua graça nos baste. Porque a tua graça é tudo o que nós precisamos, Pai. Então, Senhor, tira a falta de fé que vem através de ansiedades, Paizinho querido, e acrescenta fé no coração dessas pessoas, acrescenta a tua presença, porque onde a tua presença está, a providência, a provisão, há milagres. É o que eu te peço, Senhor. Faça, Paizinho querido, com que as pessoas entendam que arda isso no coração delas, como no meu arde. Que a tua graça é tudo o que nós precisamos, não há necessidade nenhuma que seja maior do que a tua graça sobre nós, o teu favor sobre a nossa vida, Senhor. É o que eu te peço, Jesus, e te agradeço porque sei que tu és um Deus presente, vivo, eu sei que tu escutas. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A graça do Senhor te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza.